E agora eu vou te ensinar uma frase mágica de quando você termina a entrevista. Eu vou te ensinar uma forma de você encerrar a tua entrevista de forma que essa pessoa depois não fique telefonando para você. Combinado? Porque é muito chato depois você ter que dar o retorno, aí você não dá o retorno, aí você esquece, aí o candidato fica magoado e aí tudo aquilo acontece. Então o que você faz quando você termina a tua entrevista? Quando você termina a tua entrevista, você vai dizer para esse candidato: parabéns, muito obrigado por ter vindo, eu gostei bastante do teu perfil, se você tem alguma pergunta para me fazer, este é o momento. E aí a pessoa pode te perguntar alguma coisa e você vai responder, ok? E então você diz a ela: se eu não entrar em contato com você até sexta-feira, ou se eu não entrar em contato com você por 72 horas, por 3 dias, você sabe se você tem outros candidatos, não tem, se você vai fazer contato ou não vai fazer contato com ela, entende? Você já sabe disso, você já sabe disso, então dê um prazo e você diz: se eu não fizer contato com você dentro desse prazo, é porque infelizmente não foi dessa vez que você foi contratado. Então essa é uma dica simples, mas essa é uma dica que traz segurança para o candidato de que se ele não teve retorno, aquele processo não vai chamá-lo e também a pessoa não vai ficar te incomodando. E você diz a ele: não depende de mim, não depende de você, depende dos outros candidatos, o que é a mais pura verdade. E quando você diz isso, você até salva seu carro, né? Porque dependendo do candidato, sabe como é que é, né? Sabe como é dependendo do candidato que você está entrevistando, ok? Então, você já diz que é verdade que depende dos outros candidatos, porque se a pessoa acha que é você sozinho que vai decidir, você não a contratou, então você é uma má pessoa. E não é verdade, simplesmente o candidato não tinha o perfil da vaga. Então, nós estamos procurando, nós estamos buscando o perfil. É muito importante, ok? E talvez você chame essa pessoa, além, né, de fazer a entrevista, talvez você queira aplicar uma prova de matemática para ver se ela tem atenção. Às vezes você está contratando caixa, você não precisa que a pessoa saiba fazer contas, mas você precisa que ela tenha atenção. Então você põe lá uma prova com 20 contas, né? 5 de mais, 5 de menos, 5 de multiplicar, 5 de dividir e marca o tempo que ela leva. Se você precisa que ela escreva, pede para ela fazer uma redação. Qual o tema? Porque eu devo ser escolhida? Esse é um ótimo tema para a gente colocar numa redação. Outro ponto importante, que você conheça esse candidato e saiba se ele está alinhado com aquilo que você está buscando. Vá conhecer as redes sociais. Nas redes sociais, pode ser que ele seja muito bem nas fotos, mas talvez ele tenha sido marcado numa foto por alguém e aí você vai saber quem ele realmente é, ele ou ela. Quais são os sites que ela curte, o que ela comenta, né? O que essa pessoa comenta, vai te trazer um pouco mais de quais são seus valores, daquilo que essa pessoa considera que é importante para ela. Então é muito importante você também conhecer as redes sociais e ver de que forma que essa pessoa se apresenta na sociedade através das redes sociais. Lembrando-se que Twitter é a rede social mais aberta que tem, mais liberal, onde as pessoas fazem terapia de tudo, de tudo. Aí, com esse conjunto, testes, redação, uma boa entrevista, você vai ter muito mais oportunidades para acertar o teu candidato. Agora, essa conversa de pedir antecedentes criminais, tal, deixa eu te contar uma coisa. Se a pessoa matou meia dúzia de pessoas, foi lá, cumpriu o dever dele judicialmente e tá solto, ele tem antecedentes criminais. Porque ele ficou preso, ele pagou junto à sociedade, ele tem antecedentes criminais. Esse é um documento que não vai te ajudar. Outra coisa, devo pedir informações no emprego? Depende, se você está em dúvida e você conseguir ligar diretamente para o dono, não peça para a tua recepcionista ligar, não peça para o RH ligar. É de dono para dono. Carmen, mas por que de dono para dono? Porque todo empresário sabe que se você der informações negativas e não for uma empresa que está ligando, às vezes é a própria pessoa que está ligando, se passando por uma empresa e grava essa conversa, você vai ter um sério problema na justiça.
porque nós jamais podemos impedir que uma pessoa que trabalhou conosco arrume outro emprego. Então, nós usamos aquela célebre carta. Trabalhou na empresa de tanto a tanto e não há nada que a desabone, ok? É isso que você vai fazer. E é claro que você não vai perguntar a religião, você não vai perguntar se a pessoa pretende ter filhos, esse tipo de pergunta você pode ter também um belo processo na justiça, porque a religião da pessoa pertence a ela e não a você. Agora, se a pessoa não pode trabalhar aos sábados por causa da religião, isso é outro assunto. É você que tem que deixar claro que aos sábados você trabalha. Ah, mas e a minha religião? Bom, aí é problema dela, ok? Então, ela não deve aceitar a vaga, porque uma vez aceita a vaga, e se mesmo que ela já está trabalhando com você há bastante tempo, de repente ela mudou para uma religião que não trabalha aos sábados, não é seu problema. Se ela não for aos sábados, é uma justa causa, ok? Mas não cabe a você fazer perguntas deste cunho, isso é invasão de privacidade.